Olá pessoal, aqui é Rodrigo Couto e bem-vindos a mais um vídeo da série de dicas de engenharia do canal da Beamworks. Nesse vídeo faremos uma introdução ao método dos elementos finitos e falaremos de malha também. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o método, entender por que você precisa de uma certa discretização dos elementos para que tenha um bom resultado, ou porque é necessário alguns refinamentos locais em certos pontos da estrutura, continue assistindo o vídeo. Então, o método dos elementos finitos, ou apenas MEF, é uma análise numérica que visa discretizar um meio contínuo em elementos menores, e para isso ele usa equações diferenciais para obter esses resultados. Aqui embaixo você pode ver um pequeno exemplo da discretização ou da transformação de uma geometria em elementos finitos. Falando um pouco sobre o histórico dos elementos finitos, desde a Grécia Antiga, os filósofos pensavam que as coisas poderiam ser formadas por partículas menores. Nessa época, Leucipo e Demócrito estabeleceram a ideia do átomo, e na mesma época, Eudóxio criou o método da exaustão, que consiste em o quê? Em aproximar figuras curvilíneas através de figuras retilíneas. Então temos aqui, por exemplo, um círculo. Se a gente colocar 4 triângulos, ou aqui no caso um quadrado, dentro do círculo, vocês vão perceber que o erro é bastante grande. Você vai ter várias áreas descobertas. Se você for aumentando a quantidade de triângulos da estrutura, você vai perceber que você começa a se aproximar da área real. E quanto mais triângulos você coloca dentro da figura curvilínea, você vai ter uma melhor aproximação da sua área, por exemplo. Então, durante o século XX, vários pesquisadores desenvolveram esse método, né? Por exemplo, Galerg fez uma contribuição importante para o método, mas como ele é estabelecido hoje, foi definido em 1956 pelo trabalho de Turner, Clout, Martin Top, que trabalhava em estruturas de aeronaves. Com a evolução da computação, o método foi cada vez mais avançando e entrando no dia a dia da engenharia. E atualmente é utilizado nos mais diversos campos, por exemplo, análise de interação fluidodinâmica, bioengenharia, por exemplo, a modelagem de um crânio e a própria estrutura, claro, né? Análise de estruturas. Bom, falando sobre a formulação, você pode fazer a analogia de molas. Então, se a gente tem a mola, a gente tem uma força igual a uma rigidez vezes o deslocamento. Então, a força e o deslocamento têm um comportamento linear que depende dessa rigidez, né? A formulação básica dos elementos finitos é KUF. Então, K é a matriz de rigidez, U, vetor dos deslocamentos, a gente vai ver um pouco melhor sobre quem são esses vetores de deslocamentos, o F, o vetor das forças. Então, se a gente tiver um elemento de pórtico plano, dentro da formulação dos elementos finitos, você vai ter, basicamente, 2 deslocamentos, então um nesse sentido e o outro para cima, né? E uma rotação, tá? Nesse nó e nesse outro nó. Então, quem são esses caras? São os chamados graus de liberdade. E eles que vão definir o nosso vetor de deslocamentos. E aqui a gente pode ver a cara da matriz de rigidez e ela depende de certos fatores, como por exemplo o modo de elasticidade, o comprimento do elemento, a área do elemento e também a inércia do elemento. Olhando então a formulação que nós temos aqui, a gente tem essa matriz, ela vai ser multiplicada pelos graus de liberdade, então você vai ter um vetor aqui U, que vai ser igual ao vetor F de forças, que serão as forças discretizadas nesse nó aqui. Então, no final das contas, você tem um sistema de equações lineares e resolvendo esse sistema de equações lineares, você tem os valores dos seus deslocamentos e depois você obtém as forças e as forças internas e o que mais desejar. Bom, falando de uma estrutura, as lajes serão discretizadas em elementos de superfície, as vigas e os pilares serão discretizadas em elementos de barra, por quê? Sua seção transversal é muito menor do que o comprimento do elemento. E aqui os blocos também estão discretizados em elementos de barra, mas você pode, tipo uma viga, né? Mas você pode discretizar até fazendo discretização por barras, simulando a biela tirante, que é uma boa maneira de você obter o comportamento da estrutura.
Bom, a estrutura totalmente discretizada, ou digamos a estrutura totalmente transformada em elementos finitos, vai ter essa cara. Então você tem os pilares como elementos de barra, as vigas também elementos de barras ao redor da sua placa, né? E a placa vai ser discretizada em vários elementos. Então o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e assim vai. E por que é importante a gente fazer a discretização dos elementos de superfície? Bom, essa resposta vai ficar para o próximo vídeo, mas se vocês tiverem dúvidas ou quiserem comentar qualquer coisa, basta escrever aí na parte de comentários do vídeo que a gente vai estar respondendo com vocês e interagindo.